O meu nome é Sérgio Suslik Vaz. Eu nasci em Uruguaiana no dia 23 de maio de 1947. Graças a Deus, muito bem amado pelos meus pais, Elza Suslik Vaz e Saul Vaz. Segundo eles me contam, quando eu nasci, a minha mãe estava no lado em Paso de los Libres. Então quase eu fui argentino. Então foi o tempo de ela poder voltar ao Brasil, e eu nasci na Santa Casa de Misericórdia, segundo a minha mãe, pelas mãos da parteira Chica. Naquele tempo, os partos eram feitos basicamente por parteiras, né? E segundo a minha mãe, que disse que eu nasci a ferros, até hoje eu tenho, segundo ela, marcas, devia ser fórceps. Hoje, uma coisa que praticamente não se usa mais da forma que se usava, ela dizia que eu nasci a ferros. Então, pelas mãos da parteira Chica, né? Em Uruguaiana, e já fazem isso, eu completei agora em maio, no dia 23, 63 anos, graças a Deus, vividos intensamente. Logo depois do meu nascimento, eu fui para Alegrete. Eu devo ter ficado 2 ou 3 anos em Alegrete, quando meu pai trouxe para Alegrete a agência Chevrolet, da General Motors. E depois eu vim para Porto Alegre. Então, a minha permanência em Alegrete foi 2 ou 3 anos. Aí eu vim para Porto Alegre, né, onde cheguei aqui, eu acho que fiquei morando na rua São Manuel 248, no tempo ainda que se assistia novela por rádio, isso eu me lembro bem, tinha Linda Gay, que era uma das atrizes. Então eu me lembro que a programação à noite era ouvir novela, né? Num rádio que eu tenho até hoje na minha casa, que era da minha mãe, que ela me deixou, e a gente à noite ouvia novelas. Isso eu me lembro bem, me lembro exatamente em 54, Marta Rocha, que foi Miss Brasil, foi desclassificada por 2 dedos de polegada, essas coisas todas que fazem parte da infância da gente. Outra coisa que marcou muito a minha infância, eu iniciei estudando no Jardim da Infância do Colégio Israelita Brasileiro. E eu me lembro que quando da morte do Getúlio Vargas, eu estava no colégio e todo mundo saia, eu saio correndo. E eu me lembro que vim sem pai nem mãe, acabei encontrando minha mãe eu acho que na Oswaldo Aranha, e que estava um quebra-quebra no bar ali do Serafim, que era na Oswaldo Aranha com a Felipe Camarão. Então, isso é um pouco vamos dizer assim, do que eu me lembro desse período. Eu tinha 6 anos e pouco, eu acho. Eu não estava ainda no primeiro ano primário, eu acho. O Colégio Israelita ainda era ali na Oswaldo Aranha, não era ainda na Protásio, onde é hoje na Protásio Alves, era na Oswaldo Aranha. Então isso eu me lembro bem, até vamos dizer assim, pelo tipo de ação e reação que a gente presenciou, né? Que era uma coisa realmente ninguém podia imaginar, não sabia muito bem, Getúlio, essas coisas todas, sabia, mas não se acompanhava o movimento político. E acho que até hoje as crianças com 7 anos não têm um discernimento exato, né, da vida política e social do país. Esse período de colégio, de jardim de infância e primário, aí já no Colégio Israelita da Protásio Alves, né? Foi um período muito bom, né? Eu diria um período que a gente brincava na rua, né? Não tinha problema nenhum. Você era criado com todo tipo de gente de todas as classes sociais, né? E foi uma coisa muito importante, porque foram os primeiros anticorpos, né, que a gente recebeu, que eu recebi,
para a vida que futuramente iria enfrentar. O conhecimento de um, de outro, como é que as coisas aconteciam, como é que não aconteciam, a vivência com o processo inicial de sexo, né? Essas coisas todas, brincadeira de papai e mamãe, né? Que todo de uma certa maneira todo mundo fez, né? Que é o descobrimento para a vida. Eu estudei no Colégio Israelita até o final do primário. E aí, graças a Deus, eu fui para o Instituto Porto Alegre, o IPA, que foi aonde eu tive a minha melhor formação. O IPA é um colégio metodista, muito embora eu seja judeu, a minha formação básica foi feita num colégio metodista, no Instituto Porto Alegre, onde eu aprendi basicamente a conviver com Deus, a sentir Deus e, fundamentalmente, graças a Deus, poder agradecer a Deus. Então, o lema do IPA o IPA eu acho que hoje existe só como universidade, deve continuar sendo o mesmo, é liberdade e responsabilidade. E foi com esses valores que eu, vamos dizer assim, iniciei a minha vida, através de presidentes de classe, presidentes do conselho escolar e, basicamente, tendo valores básicos, como, por exemplo, o hino de um colégio. Eu até hoje sei o hino do IPA. Sobre o morro milenar, ergue a fronte gloriosa, nossa escola majestosa, nosso lar, Instituto Porto Alegre, nós seremos tua glória, o teu nome e tua história honraremos. Eu acho que isso hoje é muito difícil de você encontrar um jovem, né, que conheça e que saiba o hino da sua escola, os valores da sua escola. Porque o que nós vemos hoje? Pais e mães trabalham. A educação eles tentaram passar para a escola, e a escola não educa ninguém, certo? A escola dá cultura, ensina. Educação se aprende em casa. Então, graças a Deus, eu tive a honra, né, a satisfação de poder ter a educação dos meus pais, né, e acho que ter conseguido também para os meus filhos passar uma educação e tendo na escola os seus valores culturais. Nunca no IPA houve qualquer conotação contra qualquer tipo de religião. O que no IPA sempre se ensinou é o que se ensina também na religião judaica. São os valores de Deus, são os 10 mandamentos, os 613 preceitos, e fundamentalmente poder se comunicar com Deus, poder agradecer por tudo aquilo que se tem. Você pode ver que em todas as nossas coisas, tanto pessoais como profissionais, tem graças a Deus. Então isso, né, eu devo ao IPA, a professora como a Hilda Baumgart, que me ensinou esses valores, né? Poder agradecer a comida, poder, quando acordar, agradecer o dia, antes das refeições, agradecer as refeições, enfim, agradecer por tudo que tem. E é isso que eu sigo até hoje. E nada disso é diferente, eu acho, de qualquer religião monoteísta. No IPA eu fui para o Colégio Júlio de Castilhos, onde também aprendi uma série de coisas, né, e vivenciei momentos importantes. Recebi uma carteira, não é carteira, um papel de alistamento, né, em 61 vamos dizer assim, do movimento, né, contra a ilegalidade, né, um movimento pela legalidade. Eu sempre procurei desafios, né, e eu não entendia muito bem, né, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, pelo que todo mundo falava, que não era correta. Então, eu sempre gostei de defender as boas ideias, e aquela me parecia uma boa ideia, uma ideia correta. E foi em função disso que eu fui, assim como outros jovens, me alistar, né, para defender a legalidade. Eu me lembro que isso em 64, eu fui convidado pelo Brochado da Rocha, pelo Geraldo, para trabalhar como secretário de imprensa da UGES, né?
E eu me lembro que logo em seguida eu recebi a carteirinha, né? Logo em seguida houve a Revolução de 64. Inclusive antes, uma das coisas importantes, eu me alistei também como jovem, né, no movimento pela legalidade. A liderança estudantil de Porto Alegre se dava através do Julinho. As lideranças eram formadas, eram engajadas ali. Você pode ver que grande parte hoje das pessoas que lideram, né, a política no nosso estado passaram pelo Julinho e são pessoas que foram formadas naquela época. E eu, da mesma maneira, assim como eles, né, aprendi uma série de coisas: liderança, participação, ação, cidadania, que eram coisas que basicamente você recebia no colégio, que são os valores básicos da pátria, da nação, que hoje eu vejo muito distante das nossas escolas. Há pouco eu referi a respeito do hino do IPA, né? Esses valores eu sinto que hoje quase que não existem, né? Eu acho que a juventude perde muito. Eu acho que se descambou muito para coisas que não são substantivas, né? Que são os valores da pátria, os valores da Torá, enfim, da religião, os bons valores para coisas. A juventude se perdeu, hoje tem muita droga, enfim, os valores não são os melhores valores, mas, enfim, nós estamos num mundo globalizado, né? E sofremos mais, talvez, por sermos um país em desenvolvimento, ainda com valores sociais bem grandes a serem atingidos. Bem, aí nesse período, logo depois, eu rodei, né? Eu acho que foi na 4ª série, e fui pro Rui Barbosa. Naquele tempo rodar era rodar, não tinha recuperação, né? Que era um colégio assim mais light, diziam mais light. E também de muita liberdade, né? Onde eu concluí o meu ginasial. Logo depois, aliás, eu nunca fui um bom aluno, né? Eu estudei sempre muito pouco, na realidade, estudei nos livros. O que eu sempre fiz na minha vida foi estudar e aprender com as pessoas, aprender com a vida. Logo depois eu fiz vestibular para medicina, acabei não passando, porque eu não estudava, naturalmente, e passei para o vestibular na Unicinos, para administração de empresas. E na realidade fiz 2 semestres e vi que provavelmente aquilo não seria... Eu desenvolveria mais indo para a luta, aprendendo com as coisas, com a vida, né? E foi o que eu fiz. Na realidade eu sou um autodidata. Eu aprendo com as pessoas e aprendo com a vida. A minha vida pós-colegial, ela foi embasada através de movimento da juventude. Eu comecei no movimento da juventude do Círculo Social Israelita. No tempo em que existia o Círculo Social Israelita, depois o clube mudou de nome, veio a se chamar Hebraica, mas o Círculo naquele tempo, assim como a Leopoldina Juvenil e Clube do Comércio, eram os clubes que lideravam os movimentos sociais e culturais em Porto Alegre. E foi aí que eu fiz grande parte do meu relacionamento e que me ajudou muito na minha vida profissional. Tanto é verdade que logo que eu iniciei profissionalmente, eu convidei a Ana Amélia, que estava iniciando, Ana Amélia, que até bem pouco tempo foi diretora da RBS em Brasília, para me assessorar, enfim, queria dizer que as pessoas todas que eu estava trabalhando, né? E aí fiz um convite, naquele tempo, eu comecei pagando para trabalhar na Companhia Adriática de Seguros. Aí eu recebia, se eu não me engano, um salário mínimo e 2% sobre produção. E aí consegui um empréstimo de R$1.000 no BCN e aluguei uma sala
contratei uma secretária e, como tinha bastante relacionamento, iniciei a minha vida profissional. Se eu não me engano, esse título de R$ 1.000 foi avalizado, inclusive, pelo meu sogro, né? O seu Herbert, de memória muito saudável e querida. Então, eu iniciei na Adriática e aí quis convidar colunistas sociais, né, para o início das atividades da Adriática. E aí a Ana Amélia me disse o seguinte: olha, Serginho, a partir de agora tu tem que escolher, ou tu vai ser uma figura que vai aparecer nas colunas sociais, ou tu vai ser uma pessoa que vai aparecer nas colunas econômicas. Uma coisa é incompatível com outra, então opta. Esse foi um primeiro grande ensinamento da Ana Amélia. E realmente, a partir daí, eu mudei completamente o foco da forma de divulgar a minha vida profissional. Meus pais eram de classe média baixa, passavam dificuldade. A minha mãe, às vezes, para conseguir o almoço, tinha conseguido dinheiro emprestado. A grande diferença quando eu encontro hoje, Mitchell, é um amigo meu, ele diz assim: pô, Sérgio, agora tu tá rico, tu não fala mais com a gente. Enfim, eu digo, não, tá redondamente enganado. Primeiro, se a gente não se encontra mais é por falta de tempo, muito embora eu queira muito. Mas rico, eu já nasci rico. Eu não tinha era dinheiro, porque uma coisa é ser rico, outra coisa é ter dinheiro. E rico, graças a Deus, eu já nasci. Então eu te diria assim, desde a minha infância eu fiz amizades, eu fiz amigos. E exatamente essa é a grande mola propulsora do meu desenvolvimento. É basicamente fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu digo, e elas acreditam. E isso é que faz a vida de um profissional, a credibilidade, que foi o que eu fiz e que venho fazendo ao longo dos anos da minha vida. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu namorava, enfim, naquele tempo você tinha que namorar, noivar e casar, né? Eu tinha que me sustentar, meus pais não tinham condições. Aí fui ver, existia, né, muito poucos judeus que trabalhavam com seguro, e eu tinha um relacionamento bastante grande em função do Círculo Social Israelita. Aí eu fui buscar trabalhar em seguros. Nesse período, né, de Círculo Social Israelita, eu trabalhei também como jornalista. Eu tinha uma coluna social numa revista de circulação nacional, a Shalom, escrevia aqui. Enfim, eu tinha uma convivência. E o meu primeiro ganho, os meus primeiros ganhos, iniciaram fazendo publicidade, em função daquele relacionamento que eu tinha, né? Eu me lembro que eu produzi comerciais para lojas Amal, enfim, tinha uma série de clientes que vieram trabalhar comigo e eu não era empregado. Na realidade, naquele tempo a comissão, se eu não me engano, era 20%, eu recebia 10% e 10% ficava com a agência do comissionamento que se tinha. Então, eu comecei, né, praticamente fazendo jornalismo e publicidade, para depois ingressar como segurador, né? Porque segurador é uma palavra mágica, né? Que tem um exponencial muito grande. Nesse período, eu vim a conhecer, aliás, um pouco mais adiante, eu vou voltar um pouquinho. Então, eu tinha te dito que tinha alugado uma sala. Então, logo em seguida, a produção foi bastante grande. E tinha um agente, a companhia aqui, disse: pô, mas quem é esse pessoal que está vindo aqui para a Adriática, enfim. Então se criou uma celeuma e a pessoa que tinha me contratado, que era o Berel Eisenstein, em São Paulo, para ser inspetor de produção, disse: olha, estão me impressionando, etc. e tal, mas faz o seguinte, eu tenho uma companhia para te indicar, que é a Companhia Intercontinental. Eu gostaria, um pessoal do norte, tu conversa com eles. Aí eu fui conversar com eles, eu me lembro que eu fui de ônibus e voltei de avião.
eu que ganhava um salário mínimo, era algo como 140 alguma coisa, eu voltei ganhando R$ 2.500 contratados por ele. Então, voltei de avião contando quanto é que eu estava ganhando por segundo, né? Era o primeiro aceno, né, da minha vida profissional e das dificuldades para ser um profissional e para conseguir um lugar no espaço, enfim, como profissional. Continuando, né, procurando com os mesmos valores e a mesma cidadania. Logo depois, esse grupo foi incorporado pelo Grupo Financeiro Ipiranga e eu fiquei como o gerente das duas seguradoras. Logo em seguida, esse meu amigo assumiu uma diretoria na Áurea, em São Paulo, e me convidou para ser o superintendente aqui no Sul. Eu fui trabalhar com ele, aí já para coordenar banco, financeira, empresa de turismo e a seguradora. Fiquei pouco tempo e vi que se aquelas pessoas que de uma certa maneira eram os meus patrões poderiam ser empresários e seguradores, pelos meus valores, sem entrar no mérito a respeito dos valores deles, eu também poderia ser. Foi aí então que nós constituímos Agente Grupo Executivo de Seguros e Agente Viagem e Turismo, que foi uma empresa basicamente para administrar a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, empresa que nós administramos durante 12 anos, sendo que nesses 12 anos, em pelo menos 11, nós fomos a sucursal mais lucrativa. Aliás, deve ter no meu livro, aí, num dos livros das nossas memórias, uma entrevista feita por ti, ainda quando nós éramos agentes gerais da Porto Seguro, com a referência bastante elogiosa do nosso trabalho. Logo após esse período da Porto Seguro, eu sentia que o meu sonho era ter a nossa própria companhia de seguros. E aí iniciamos uma luta bastante grande, porque naquele tempo imperava no Brasil o direito cartorial. Então, para você ter uma seguradora ou um banco, você tinha que ser amigo do rei ou ter olhos azuis. Como não era nem amigo do rei, nem tinha olhos azuis, nós tivemos, depois de muita luta, que entrar na justiça e conquistar o direito de sermos seguradores. A Agente Seguradora foi a primeira companhia brasileira a furar o direito cartorial. Era uma portaria do ministro da Indústria e Comércio, depois ministro da Fazenda, que suspendia de 3 em 3 anos o direito de concessão de autorizações e, por conseguinte, de cartas patentes. Então, o governo manipulava isso em função dos seus interesses. E quem quisesse, na realidade, tivesse competência, idoneidade, capacitação para ter uma seguradora e capacitação, inclusive financeira, não tinha condições, porque durante esses 12 anos de companhia de Porto Seguro, nós, graças a Deus, acumulamos muitas reservas. Na realidade, nós sempre, como empresário e como pessoa, sempre reinvestimos o nosso ganho nas nossas atividades. Quando dá Porto Seguro, nós inovamos com uma série de seguros novos. Por exemplo, o seguro de responsabilidade civil chefe de família. Como é que iniciou isso? Duas pessoas que já faleceram, o seu Curto e o Sérgio Klein. O seu Curto, uma pessoa de saudosa memória, um alemão com quem eu aprendi muito, vieram me trazer a solicitação de um cliente deles, o Segésio, que precisava vender um maior número de cachorros, filhotes de cachorro, e queria alguma coisa para vender. Então, queriam vender seguro de cachorro, né? De vida de cachorro. Olha, seguro de vida de cachorro é um pouco difícil. Aí fui estudar e vi que a gente poderia fazer um seguro RC chefe de família, que cobre as mordidas de cães. Então, isso foi notícia, manchete, Veja, enfim, em todo o Brasil, pela inovação da Segésio e do seguro, né, em vender cães com seguro contra a mordida.
cobrindo as mordidas que porventura existissem, fossem feitas por cachorro. E teve indenização, enfim, essas coisas hoje são práticas normais. Sempre o aproveitamento, quer dizer, a ideia, né? A queda, quando caiu o Skylab, né? A queda do Skylab e outros tantos seguros, seguro de sorriso, seguro, enfim, aquilo que basicamente já se fazia em Londres, nós passamos a fazer em Porto Alegre. Por exemplo, o Clóvis Duarte, diversos artistas tinham um sorriso, né? O Clóvis, inclusive, tinha... O slogan dele era o sorriso. Então, seguramos o sorriso do Clóvis. Artistas de televisão, atores, seios, pernas de jogadores de futebol, enfim, tudo isso que, de uma certa maneira, era a realidade em Londres, nos países envolvidos, nós passamos a fazer aqui em Porto Alegre, pura e simplesmente com a conotação de um aprendizado que eu aprendi com o senhor Abrão Garfinkel, que foi a pessoa com quem eu aprendi a ser segurador. O senhor Abrão costumava dizer, era o presidente da Porto Seguro, ele costumava dizer o seguinte: Sérgio, se tu estiveres passando por uma rua e no outro lado da rua estiver um prédio pegando fogo e alguém te oferecer para fazer o seguro desse prédio, não o recuses, apenas taxe-o convenientemente. Então, essa é a figura do segurador. O segurador não recusa risco, é apenas taxa convenientemente. Mas são aprendizados que hoje são muito difíceis de se ter, são seguradores autênticos. Hoje o seguro mudou muito, a venda se faz basicamente por balcões bancários, com pessoas pouco ligadas à instituição do seguro, que é tão belo, enfim... essas coisas todas viraram uma espécie de máquina e pacote, né? E com um pacote se perde muito, porque basicamente se perde serviços. E daí a nossa também definição como empresários, né? De nos mantermos pequeno. Porque no Brasil hoje, ou em qualquer parte do mundo, você é pequeno ou é grande. Então nós preferimos não perder a nossa identidade, continuarmos como pequeno e não partirmos para o risco de empresas médias ou grandes, porque aí o capital, enfim, o mundo é completamente diferente. Então, enquanto nós pudermos sobreviver como empresários que são reconhecidos como empresários, onde os nossos segurados, associados às pessoas falam, né, e trazem os seus problemas, e nós podemos pegar, avaliar e discutir, encaminhar e resolver da melhor maneira, nós vamos fazê-lo. O dia que nós perdermos essa condição, provavelmente nós não vamos trabalhar mais nesse tipo de negócio que necessita tanto de um apoio moral, financeiro, técnico, enfim, pessoal. O nome da nossa empresa é Gente, né? Isso quer dizer tudo. Muito embora esses produtos todos tivessem uma inovação bastante grande, todos eles eram produtos sérios e que a sociedade, de uma certa maneira, ou parte da sociedade, algum segmento da sociedade necessitava. Sim. Então, o fato de fazer o seguro e indenizar rapidamente, isso é uma coisa normal, na realidade não tem... você diz assim, pô, mas houve mordida? Claro que houve. Como existe uma série de mordidas de cães que mordem. Hoje você vê aí pitbull que mata uma criança, que estraçala a perna de alguém. Pergunta se tem seguro. Provavelmente não, porque deixou-se de comentar que existe esse seguro. Essas coisas todas, existe seguro para tudo. Essas coisas todas, como um produto, todas elas funcionaram muito bem, né? E foram indenizados, carteiro que foi mordido, criança que foi mordida, vizinho que foi medido pelo cachorro do seu vizinho, e aí vem a indenização, enfim, coisas normais. Eu só saí da Porto Seguro para ir presidir a agente seguradora, né, no seu funcionamento, né? Sendo que eu fiquei ainda 1 ano administrando a Porto Seguro, já com a agente seguradora em funcionamento. Hoje a Porto Seguro deve ser uma das maiores, a segunda ou a terceira maior companhia de seguros do Brasil. O seu executivo principal acho que é a 18ª, eu li há pouco nos jornais, Fortuna do Brasil.
Mas e tudo isso com muito mérito, né? Uma companhia que basicamente sempre pautou pelos valores de ser seguradora, né? De atingir o seu objetivo básico é atender o segurado. E foi com esses princípios que nós fundamos a Agente Seguradora. Isso foi em 83. Na realidade, naquele tempo, você tinha que comprar uma carta patente para poder ter uma seguradora. E comprar uma carta patente, quem é que tinha as cartas patentes? Eram os grandes grupos que geriam isso segundo os seus interesses. Então, depois de muita luta, um amigo me disse: olha, Sérgio, esqueceram de renovar a portaria que suspende a autorização para a concessão de seguradoras, para a autorização de seguradoras. Toma aqui essa documentação, vai, constitui a seguradora e faz o depósito no Banco do Brasil. Eu me lembro que não tinha dinheiro, acabei pedindo emprestado para alguns amigos dinheiro, consegui o dinheiro, em seguida fiz o depósito no Banco do Brasil. Aliás, se você puder, eu tenho comigo, no meu escritório, um bilhete do desembarcador Adroaldo Fabrício da Costa, que eu acho que até vale a pena a nível de sentimento patriótico, a nível de legalidade, de valores reais, que você coloque isso na entrevista, né? Para que os telespectadores possam ter ideia do que representou essa quebra de carta patente. A carta patente é uma coisa que vinha desde do Brasil colonial e que premiava basicamente a incompetência, né? Os valores que não aqueles valores os mais corretos e o desenvolvimento do país. Eu conhecia o Galvez de via Porto Alegre em função de alguns contatos aqui. E aí quando viu, me recebeu muito bem: olha, etc, tal, tudo bem, Sérgio? Disse: olha, ministro, eu vim aqui, o senhor já deve fazer, eu tenho um pleito que vai ao Conselho Nacional de Seguros Privados. E está aqui um parecer do Dr. Paulo, do Dr. Henrique Fonseca de Araújo e do Dr. Paulo Távora, que eu gostaria que o senhor visse com cuidado, né? Porque a assessoria vai, segundo eu estou informado, vai encaminhar o voto contrário. Ele disse: não, Sérgio, o assunto já foi trazido a mim e eu não vou te dar. Aí eu digo: mas ministro, o senhor não tem que me dar nada. O senhor tem que basicamente fazer cumprir a lei. Aí ele sorriu para mim, levantou, eu levantei, atônico, né? E aí ele bateu nas minhas costas e disse assim: Sérgio, faz o seguinte, entra na justiça. Se a justiça te der, não fui eu que te dei. E foi assim que aconteceu. Era assim que aconteciam as coisas no Brasil. E graças a Deus, a Agente Seguradora serviu, né, para ajudar a mudar uma série de coisas que nós tínhamos, né, e que basicamente impediam o desenvolvimento que hoje nós, graças a Deus, vimos tendo. A Agente Seguradora iniciou o funcionamento da Agente Seguradora com o mesmo espírito da Porto Seguro, sempre com inovação, ocupando posições de vanguarda, né? Enfim, a figura do empresário sempre, graças a Deus, ficou presente, né? De bons serviços, de inovação, de procurar estar junto ao cliente. E foi isso basicamente que aconteceu até 96, eu acho, 91, quando nós constituímos a Agente Clube de Vida Promoções e Serviços Limitada, que é hoje Agente Saúde e é o Maimonides Day Hospital, esse hospital que vocês estão, que nós estamos tendo a honra de recebê-los aqui para esse bate-papo. Nós, em 96, iniciamos um processo, como é que está
Tem ainda? Não. Nós, em 96, iniciamos um processo chamado RON-OFF, que quando os mercados ficam muito agressivos, os mercados seguradores, em determinado estado, ou cidade, ou determinado ramo, você basicamente para de operar nesse ramo, fica pagando os sinistros, né, até poder sair do mercado. E sair do mercado ou daquele ramo. E naquele período, basicamente, o índice de furtos de automóvel era muito grande, né? Nós iniciamos um processo de RON-OFF. Para você ter ideia, Mitchell, naquele tempo o Rio Grande do Sul tinha 16 companhias, tinha 16 matrizes no Rio Grande do Sul. Hoje tem 5, quiçá 4, quiçá 3 na realidade. Na realidade, eu acho que são 3 companhias. A perda específica do Rio Grande do Sul a nível econômico durante esse período foi muito grande, né? Vejam quantos bancos nós temos, vemos quantas seguradoras nós temos. Então, e se você não tem instituições financeiras, fica muito difícil de você ter uma economia estadual pujante. O que nós temos hoje, o que é? É só o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que faz às vezes de banco estatal e banco privado. Tudo isso em função de uma concentração, de um movimento planejado, que acontece no Estado e que acontece também no país. Você hoje, quantos bancos você tem para trabalhar e seguradoras tem no país? Vamos. Você tem assim, banco privado, nacional, você tem Bradesco e Itaú de rede. Me cita outro qualquer. Depois, banco estrangeiro, você tem a HSBC e Santander. E você tem estatal, tem Banco do Brasil, Caixa e Banrisul. Me cita um outro banco, me cita uma outra seguradora. Isso é muito ruim para a economia. Hoje, qualquer coisa para ser decidida, tem que ser decidida financeiramente em São Paulo. Então, hoje, as próprias empresas gaúchas, aquelas de um poder maior, de um tamanho maior, elas basicamente têm os seus departamentos financeiros em São Paulo. Com isso, perde o Estado. Esse é um dos equívocos que basicamente a política econômica dos governos, tanto o governo passado como o atual, tem cometido, que é basicamente não valorizar, né, a economia municipal, né, e estadual, a economia regional, ao contrário do que existe basicamente nos Estados Unidos, enfim, nos países desenvolvidos, onde a economia local é muito desenvolvida, onde você tem bancos locais, você tem seguradoras locais, você tem instituições de saúde locais. Reformamos o prédio e começamos a alugar salas para médicos, como centro médico integrado e laboratórios. Aí os médicos vieram nos procurar para conseguir pacientes para eles. E aí foi aí que iniciou todo o nosso processo do Gente Saúde, do Maimônides, que hoje tem só no Gente Saúde, fora os convênios, mais de 40 mil associados, sem um vendedor, somente através do boca a boca, que é na qualificação de serviços, das pessoas poderem falar com quem decide e basicamente atender as pessoas de idade, aquelas mais protegidas desse processo que hoje impera de segurança, de seguro-saúde, porque como é que uma pessoa de 70 anos, 60 anos, de 80 anos vai pagar 3 ou 4 mil para um plano de saúde? Então, nós criamos toda uma formulação, na realidade, que foi nascendo com a necessidade das pessoas, de elas se associarem ao Gente Saúde, terem toda essa gama de serviços que vai desde a consulta até a hospitalização, sem pagar uma mensalidade. E quando utilizam, certo? Eles pagam os valores de 70%, 60%, 80% a menos, em função
de uma coisa que se chama qualidade e economia de escala. Continuo fazendo carro, enfim, mordida de cachorro, tudo nós continuamos fazendo normalmente. É que o peso do seguro de automóvel, por ser uma massa maior, ele é importante em qualquer carteira de qualquer seguradora. Então, se nós não cuidássemos, provavelmente nós seríamos uma das 16 seguradoras, ou uma das 13 seguradoras, ou 14 seguradoras, que desapareceram de 96 a 2010 aqui no Rio Grande do Sul. Então, graças a Deus, Deus nos orientou e nós fizemos a lição de casa, graças a Deus, sempre acumulamos reservas para pagar os nossos compromissos, seja como segurador, seja como pessoas, como empresários. Para você ter ideia, Mitchell, para cada bem segurado que nós assumimos, nós temos 4 de garantia. Isso é agente seguradora. Isso é uma premissa do segurador. Você ter reservas técnicas que te possibilitem dar garantia. O movimento pelas diretas foi algo da cidadania. Na realidade, naquele período, eu era presidente da Associação Comunitária de Capão da Canoa. E nós estávamos na beira da praia discutindo cidadania. Estávamos eu, o Armindo Ranzolin, que foi visitar o Nereu Dávila, que era meu vizinho, que são parentes, o Elígio Meneghetti. Nós estávamos discutindo na beira do mar, um cobrando do outro, porque um não faz, porque o outro deixa fazer, porque não faz, enfim. Eu digo assim, olha, se vocês toparem, a associação coordena um movimento de todos os partidos para a gente fazer uma caminhada à beira-mar. E aquilo, na realidade, se frutificou. Nós pegamos um representante de cada um dos partidos, enfim, esse pessoal todo hoje que milita, basicamente, participou do movimento. Foi um movimento que emanou realmente das bases, né? Houve a participação, nós tivemos, segundo o levantamento dos jornais daquela época, mais de 100 mil pessoas. Isso consta, se você puder depois colocar na matéria também, a página da Zero Hora, onde consta o maior movimento pelas diretas no Rio Grande do Sul. Que ano foi isso? Isso foi em 82. Vieram pessoas de praticamente de todo o Brasil para o movimento. Foi uma caminhada que se deu do Trapiche, né, de Atlântida, até o Barão de Capão da Canoa. Tanto é que não se conseguia andar. Na realidade, foi uma massa só de pessoas, né? E foi realmente uma coisa maravilhosa e que eu tenho uma satisfação muito grande de alguma forma, ter participado pela redemocratização do país. Eu me lembro que, em função da conotação do governo que se tinha, eles permitiram que se fizesse a passeata, mas não poderia haver discursos, né? E só no final, somente um espetáculo, né? Uma hora artística, como foi Cleito, Cledir, e estava em cima, tentando segurar os políticos que iriam subir para cima, estava eu e o Fogaça. E uma das pessoas que estavam querendo subir junto com outras, né, era o senador Pedro Simão, que queria, enfim, porque era um mundaréu de gente, era uma coisa, e naturalmente o político inflamado queria falar, né, assim como ele, todos os demais políticos queriam subir, né, e aí o Fogaça disse assim, mas Sérgio, nós temos que deixar, é o senador Pedro Simão. Eu digo, Fogaça, nós fizemos um acordo, né? E esse acordo vai ser cumprido até o final. Quando o Simão ouviu isso, disse, Fogaça, não insiste, ele está com a razão. E graças a Deus nós conseguimos levar a bom termo, toda a caminhada, e foi um sucesso e, fundamentalmente, notícia em todo o Brasil. Nós tivemos aqui praticamente jornais de todo o Brasil cobrindo o evento. Foi realmente uma coisa muito saudável, né?
E eu diria o seguinte, eu tenho, graças a Deus, a satisfação de ter sido um cidadão que participou desse movimento de redemocratização. Eu acho que assim, os valores da família, pai e mãe, família são valores fundamentais, né? Honestidade, correção, os valores advindos dos 10 mandamentos da Torá, que se siga, é um balizamento para a sociedade. E nada melhor, Mitchell, do que a gente poder fazer para os outros aquilo que gostaria que fizesse para si próprio. Quer dizer, é isso que eu tenho como norma. Eu gostaria de fazer, eu faço para os outros aquilo que gostaria que fizesse para mim. Esse eu acho que é um bom caminho para poder se viver com satisfação. Fazer por merecer a vida, como Adolfo Bloch disse, a vida só merece ser vivida quando se faz algo em vida pela vida. Muito obrigado.